meu quociente. Vou repetir de novo. Gente, eu tenho um 6, que ele é menor do que o 12. E eu tenho que fazer essa divisão. Como é que eu vou fazer? Eu vou armar minha continha normalmente. Calma aí, ó. 6 dividido por 12. Eu vou fazer o quê? Colocar um zero no meu dividendo. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Eu não posso esquecer os termos da divisão, ó. Dividendo, divisor, quociente, resto, tá bom? E vou fazer o quê? Se eu coloquei um zero no meu dividendo, eu tenho que colocar um zero e uma vírgula no meu quociente, né? Viu? Qual é um número que eu multiplico por 12 que dá 60? 5, muito bem. 5 vezes 6 é 12 para 60 é... Pronto. Terminei a minha divisão. Viu? A divisão aqui em si, quando eu encaixo tudo, ela se torna fácil. Por quê? Porque vocês já sabem dividir, né? Mas vocês precisam lembrar das regras. Quando eu tenho dividendo maior do que o divisor, eu vou acrescentando, vou multiplicando por 10, vou multiplicando por 100, até ele ficar maior do que o meu divisor. Aqui é como se eu pegasse o 6 e multiplicasse por 10. A regra é essa. Se o número ainda ficou menor, eu pego 60 e multiplico por 100. Até o número que eu encontrar ficar maior do que o meu divisor. Se vocês forem lá olhar e O explicar... dividendo é o que você divide, né? Oh, deixa eu explicar o que é o dividendo. Fazer igual no terceiro aninho que eu faço. O dividendo é o total que eu tenho que dividir. O dividendo aqui é 60. Eu tenho que pegar esses 60 e dividir para 12 pessoas. Eu tenho 60 frutas e eu tenho que dividir para 12 pessoas, tá certo? Esse 12 aqui é quem vai receber, que é o divisor. O dividendo é o total que vai ser repartido. O divisor é quem vai receber. O quociente é a quantidade que cada um vai receber. E o resto é se sobrou alguma coisa ou não, tá certo? Viu? O resto é se sobrou alguma coisa ou não, tá bom? Pronto. Vou fazer outra continha, tá certo? Próxima continha é assim. 6,2 dividido por 20. Calma aí, você fez errado. 6,2 dividido por 2. Gente, eu tenho um número decimal e um número natural, não tenho? Eu tenho um número decimal, por quê que é um número decimal? Eu tenho a parte inteira, eu tenho uma vírgula e eu tenho uma casa decimal, que é o que aqui? Do décimo, né? Eu tenho 6,2 décimos aqui, né? E eu tenho 2, que é um número inteiro positivo natural. Tenho? Tenho. Pronto. Como é que eu vou fazer essa divisão? Vou retirar. Aqui eu tenho que ter. Aqui não tem uma casa decimal, aqui também eu tenho que ter uma casa. Então eu vou completar com um zero. Vai ficar 62. Um zero e tira a vírgula. Um 62 por 20. Eu tiro a vírgula. Muito bem, Maria Luísa. Muito bem. Próxima aula, tu vem aqui dar aula por mim, viu, Flor? Certo? Vem me ajudar. Aqui, ó. Dá 62 dividido por 20. Dá o quê, ó? O 3. 3 vezes 20 é 60. Para 62 é 2. Gente, mas eu não tenho que continuar até ficar zero? Eu colocar o quê? Viu, ó? Vou colocar aqui, ó. Um zero aqui e uma vírgula aqui. Vai ficar o quê? Uma. Uma vezes 20 é 20. Para 20 é nada. Vou fazer de novo, tá certo? Vou fazendo isso aqui, eu vou fazer de novo. Eu tenho um número decimal 6,2 dividido por 2. Eu tenho um número decimal. O que é o número decimal? É o número que tem uma parte inteira, uma vírgula e uma casa decimal. Pode ser uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais, tá certo? Pode, pode. E o número inteiro é o todo número positivo, é um número natural. Aqui é um 2, não é?
Então, se o 2 é positivo, ele é um número natural. E eu tenho que fazer alguma organização, algum algoritmo para poder eu começar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Colocar 6. Aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou completar com um zero. Vai ficar 62 dividido por 20. Agora que eu completei com uma casa, eu posso começar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? O número que eu multiplico por 20, eu vou fazer a tabuada de 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 30. É, gente? 20 vezes 2 é 30? É, gente? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. E 20 vezes 3, 70. Às vezes eu falo, 60. né? E vocês questão. Ó, eu não estou fazendo nenhuma questão, estou explicando. Viu? Ó, tá aqui, ó. 3 vezes 2 é 60. Para 62 sobrou 2. Mas eu quero completar a minha divisão. Se eu puder, eu posso deixar aqui. Mas eu quero até que ela fique o resto zero. Vou fazer o quê? Colocar um zero aqui e uma vírgula no meu quociente. 1 vezes 20 é, para 20 é nada. Então, 3,1. Então, se eu pegar 62 laranjas e dividir para 20, cada um vai ficar com 3,1 laranja, tá certo? Tá bom? Gente, agora eu vou fazer mais uma continha, tá certo? Posso apagar? Tem alguém copiando? Não, não? Pode apagar, tia. Pode. Apagar, né? Tem assim, ó. Pode apagar. Agora eu tenho assim, ó. 45, né? Fazer o quê? Dividido por 2,5. Agora, o 45, que é o meu dividendo, que ele é um número o quê? Positivo, é um número natural. E o 2,5, que é o meu divisor, eu vou fazer o quê? Ele é o quê? Um número decimal, tá certo? Então, Decimal. eu tenho que fazer o quê? Completar. Aqui eu tenho uma casa decimal, eu tenho que completar com um zero. Vai ficar o quê? 400 0. dividido por 25. Se eu completei com zero, eu posso tirar a minha vírgula. Eu não posso? Posso. Não posso? Posso sim, viu, gente? Vai ficar o Sim. quê? 45 dividido por 25. Que dá o quê? 1. 1 vezes 25 é 25. Para 45, sobrou 20. Agora que dá 200. Vai ficar o quê? 8 vezes 25 é 200. Para 200 é nada. Pronto. Gente, toda vida que tiver uma casa decimal, você tem que, no outro número, completar com zero. Você aqui é como se você multiplicasse por 10. Depois multiplicasse por 100. Até as casas se igualarem, tá certo? Eu não posso. Eu ainda não estou entendendo. Calma aí. Ó. Aqui, ó. Gente, ó. É 45 dividido por 2,5. Aqui é um número inteiro, não é? Aqui é o número inteiro e aqui é o número decimal. Eu não posso fazer a minha divisão do número inteiro pelo número decimal. Então, eu vou fazer o quê? Se aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho que completar com um zero. Se aqui tivesse duas casas, eu ia completar com dois zeros. Se aqui eu tivesse três casas, eu ia completar com três zeros. Se eu tenho aqui uma casa, eu vou completar com zero aqui. Vai ficar o quê? 450. Vou armar minha continha. Eu não completei com zero, então eu já posso tirar minha vírgula. Vai ficar o quê? 25. Agora, eu posso começar a minha divisão. Tá certo? Você entendeu isso aqui? Por que eu coloquei esse zero aqui? Porque aqui eu tenho uma casa decimal. Se eu tivesse... Tô entendendo. Mais, eu ia completar... Tô começando a entender. Se eu tivesse três casas decimais, eu ia completar com 3 zeros, tá certo? Da mesma regra que o divisor tem um número decimal, serve para a regra do dividendo sendo um número decimal. Vou continuar aqui, ó. Vou pegar o 45. Uma vez... Então, é quantos números tiver depois da vírgula, quantos zeros você vai colocar? Pronto, é quantos zeros você vai completar, tá certo? Viu, ó? 1 vezes 25 é 25. Para 45, sobrou 20. Vou baixar esse zero aqui.
O número que eu multiplico por 25 que dá 200 é o 8. 8 vezes 25 é 200, para 200 é nada. Pronto. Para 200 é nada. Pronto. Viu? Vou fazer mais uma continha. Tem aqui, ó. 9 dividido por 15. O número do dividendo está menor do que o divisor, não tá? Eu posso começar a minha divisão assim, sem fazer regra nenhuma? Não. Não posso. Eu não posso começar assim, sem fazer regra Você nenhuma. acrescenta Eu tenho que um zero no 9. completar com um zero. Se eu completar com um zero aqui, né, o número inteiro também, eu tenho que colocar um zero e uma vírgula onde? No meu quociente. Eu fiz o quê? Tito fez o quê, pelo amor de Deus? Eu tenho 9 maçãs para dividir para 15 pessoas. Não dá certo essa divisão, porque o meu dividendo, que é aquele que eu vou dividir as coisas, ele está menor do que o divisor, que é aquele que vai receber as coisas, tá certo? Vamos fazer o quê? Vou completar com zero. Vou continuar com 15 no meu divisor, mas eu tenho que colocar um zero e uma vírgula no meu quociente. O número que eu multiplico por 15, que dá 90, é o 6. 6 vezes 15 é 90, para 90, nada. Então, vai ficar o quê? 0,6, tá certo? 9 dividido por 5 dá o quê? 0,6, tá certo? Bom, desse jeito, viu? Pronto, né? Gente, a divisão que eu coloquei lá não é uma divisão difícil, não. Eu coloquei uma divisão simples, tá certo? Agora vamos trabalhar, sabe o quê? Porcentagem. Eu vou fazer uma continha aqui. Eu vou revisar uma continha aí. Vou passar umas continhas aqui. Vocês vão fazer aí no caderno, tá certo? Coloquem matemática. Coloquem matemática e a data de hoje. A data de hoje é essa aqui, ó. Essa aqui eu coloquei porque eu passei outra atividade no caderno. Ô, tia, o dever que a tia vai passar, tia, qual é o dever? Não vou passar dever, não. Agora, gente, não tem, gente, viu? Ó, não tem tarefa de casa para vocês, tá certo? É só estudar o simulado, tá bom? Viu? Não vou colocar tarefa de casa para vocês, porque não tem como eu corrigir para que essa tarefa, tá bom? Aqui, ó, matemática é a data de hoje, é o quê? Ó, que é 8/10. Aí eu vou colocar uma explicação de quê? De porcentagem e vocês vão fazer as próximas porcentagens, tá certo? E, ó, eu acho que esse simulado de hoje, da próxima semana, ele vai ser mais leve do que o anterior, tá certo? Os conteúdos foram mais leves, vocês perceberam? E, ó, tem assim, eu vou fazer Tia, esse conteúdo, tia, nesses conteúdos foi melhor, tia, foi mais fácil que os outros. mais fácil, eu também achei, viu? Ó, 20% de 80. Não. Chama Cecília. Aqui, ó, 20% de 80. Tem assim, ó, 20% de 80. Como é que eu vou fazer? Colocar. Eu sei que 20% é 20 sobre 100. Por quê? Porque 100 vem o quê? Porcentagem. Por 100, tá certo? Olha aqui, ó. Fica o quê? 20% vezes 80. Gente, nós vamos fazer o quê? Eliminar os zeros, né? Eu corto um zero aqui e um corto um zero aqui. Agora eu multiplico, dá o quê? Dá Dá 16. Dá o quê? Dá 16, não é? Dá o quê? 20 vezes 8 dá o quê? 160 dividido por 10. Aí agora aqui, eu tenho um zero em cima e zero embaixo. Eu faço o quê? Cortar, que dá o quê? Igual a 16. Então, 20% de 80 é igual a 16, tá certo? Vou colocar uma continha aqui, vocês vão fazendo aí, vão colocando a resposta, tá certo? Coloquem aí, ó. Eu quero 40% de 160. Façam aí, eu quero 40% de 160. Tia, repete a primeira. Oi? Repete a Tia, primeira. deu 60, tia. Essa é a última coisa que a tia vai fazer, tia?
60, tia. Na sala? Olha aqui, ó. 40% vezes 160. Eu vou fazer o quê? Eu tenho. Cortar os zeros. Pega o zero do 160 e corto lá do 100 e do 40 também. Posso fazer assim, eu não posso? Posso. É. Não é página, gente, é caderno. Eu estou fazendo revisão do caderno, ó. 40 Tia, vai 64. vezes 60. Olha aqui, eu posso cortar o zero daqui com o zero daqui, o zero daqui com o zero daqui. 4 vezes 16 dá o quê? Quanto é 4 vezes 16? 64. 64, muito bem. Sobre 1 é igual a 64. Então, 64. 30% de 160 é igual a 64. Copiem, que é até com uma explicação para vocês, viu? Copiem isso aqui que eu estou fazendo, viu? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Copiem. Copiei, tia. Pronto, gente. Vou fazer mais uma. Pronto. Pronto, eu vou fazer mais uma, tá certo? Posso fazer? Não, tá certo. Posso apagar ou não? Tá Eu certo. já terminei, tia. Não, mas tem alguém copiando. Vamos esperar, vamos ter paciência. Não, troca não, pode deixar. Você quer. Posso apagar, né? Vou fazer a próxima aqui. Pode. 20% de 100. Isso aqui é fácil. 20% de 100. Tia dá 20. Dá 20, muito bem, ó. Essa aqui não precisa nem de cálculo, ó. 20% vezes. Dá 20. Ó, corta o zero daqui com zero Corta daqui. os dois Ó, zeros do 100. 20 vezes 1 é 20. Fica só 20 sobre 1, que é a mesma coisa de 20. Pronto, gente, ó, a porcentagem, graças a Deus, vocês pegaram mais prática. Deixa eu fazer só mais um aqui, ó. 30% de 180. 30% de 180. 30% de 180. Cinquenta e quatro. 30. Hã? Vou colocar aqui, ó. 30 Dá 54, tia. vezes. Dá o quê? Aqui, ó. 50. Tio, meu dá 54. Ó, vou cortar um aqui com um aqui, um aqui com um aqui. 3 vezes 8 dá o quê? 3 vezes 18? Pronto. 54. 4 sobre 1, que é igual a quê? A 54. Pronto, né? Enquanto fiz as mais Já que você tá falando 3 vezes 8. complicadas, né? E pronto, né, gente? Agora, abram aí o livro de vocês na página. Voltem aí, vamos voltar. Dupla entrada, tá certo? Vamos revisar tudo, tá certo? Dupla entrada. Tabelas de dupla entrada. Vamos ver? Tabelas de dupla entrada. Tem assim, ó.
Qual é a página, tia? Página 180. Desculpa, tia, não disse. Página 180. Página 180, viu? Vamos começar aqui, ó. O que foi que a gente viu na tabela de dupla ou múltipla entrada? Nós percebemos que a tabela de Eu múltipla perdi essa explicação. e dupla, ó, por exemplo, ó, a tabela de múltipla ou dupla entrada, ela tem a mesmo sentido. É uma estatística e uma probabilidade. A estatística, porque é o quê? Uma pesquisa. E a probabilidade são os dados que foram relatados, que foram pesquisados, tá certo? Na dupla entrada, aqui tem dizendo que tem César e Paulinho, né? Eu já percebi que não tem só um dado, não. São dois ou mais dados. Quer dizer, a pesquisa foi realizada com duas ou mais pessoas e com várias perguntas. Aqui, ó, foi um campeonato que teve com a equipe do César e a equipe do Paulinho. E aqui tem dizendo, deixa eu apagar esse 180. E aqui tem dizendo o quê? Que foi vitórias, derrotas e empates. Por que que se chama tabela de dupla entrada? Por quê? Porque foram pesquisados, a estatística foi realizada com duas pessoas, mas pode ter sido realizada por mais pessoas, tá certo? Aqui podia ter vários outros times, podia ter aqui um time do Vitor, um time da Duda, tá certo? Ó, dupla ou múltipla entradas. Entradas quem são? São as pessoas que foram pesquisadas, né? E a estatística, a pesquisa que foi realizada, não foi realizada só com uma pergunta como a gente tem, como a gente viu no conteúdo passado, não. Foram realizadas várias perguntas. As perguntas que foram feitas: quantas vitórias teve em cada time? Quantas derrotas teve em cada time e quantos empates teve em cada time. E a partir dessa tabela, ele vai realizar algumas perguntas, tá certo? Quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, tá certo? Quem empatou várias vezes, tá certo? Essas perguntas vão ser realizadas a partir dessa tabela que ele informou para vocês. No simulado tem uma tabela assim parecida, tá certo? E na tabela só tem uma pergunta que eu vou fazer, tá bom? Porque eu só posso fazer uma pergunta porque como é de marcar, só pode ter uma resposta, tá certo? Vou colocar aqui, o César teve 5 vitórias, 3 derrotas e um empate. O Paulinho teve 6 vitórias, 2 derrotas e 0 e colocar aqui. E 2 empates. Quem mais teve o quê? Olha aqui. Teve aqui 6 vitórias, 1 derrota e 3 empates. 5 vitórias, 4 derrotas e 0 empates, né? A partir desses dados que foram colocados, algumas perguntas surgirão. Vão perguntar qual foi a equipe que teve mais vitórias. Aqui foram duas equipes, não foram? Foram a equipe do Paulinho e a equipe do Vitor. Mas para a gente saber quem que ganhou, a gente tem que olhar aqui nos empates. Quem empatou menos, né? Porque aqui, ó, o Paulinho, ele teve 6 vitórias, mas ele só teve 2 empates. E o outro teve 6 vitórias e 3 empates. Quer dizer, nessa estatística aqui de dupla entrada, quer dizer o quê? Que não tem só uma pessoa que foi pesquisada e a pesquisa não foi realizada só com conhecimento, não. Aqui ele queria saber de um campeonato que teve vários times e ele queria saber quem venceu, quem ganhou e quem empatou. Tabela de dupla entrada é isso. São pesquisas, as estatísticas realizadas com 2 ou mais pessoas através de vários dados, tá bom? Agora vamos passar aqui para a página 100 e... Então, só para saber quem foi que ganhou. Aí faz a soma de todos os valores. Pronto. Olha, aqui deu um exemplo de um campeonato, mas podia ser meninos e meninas e as brincadeiras. Podia ser assim, meninos e meninas, jogar bola, correr ou brincar de pega-pega, né?
você ia fazer uma pesquisa com as meninas e com os meninos, ia ver quais brincadeiras foram mais quistas, que as crianças mais gostam. Podiam ser, colocar 3 pessoas aqui, por exemplo, eu, você, Maria Luísa e o Hudson, né? Aí colocar doce, salgados, né? E para saber quem é que mais gosta de doce e mais quem gosta de salgado. A pesquisa de dupla entrada, ela não tem só uma pessoa que você vai pesquisar, não. Você vai realizar a estatística com várias pessoas e com vários dados, com várias perguntas, tá certo? O sentido maior é esse. Aí tem assim, probabilidade e estatística, né? Setores. Setores que é o quê? O gráfico de pizza, né? Esse gráfico aqui, gente, não tem nenhum para você fazer cálculo também, não. Você vai ter somente que aprender a fazer a leitura do gráfico. O gráfico já vem todo montado, todo trabalhado, dizendo qual porcentagem cada um, por exemplo, aqui. Eles disseram aqui em seguida, para construir um gráfico de setor e representar os mesmos resultados da tabela, precisamos primeiro transformar os dados em porcentagem, né? Gente, eu não vou pedir para vocês transformarem dados em porcentagem, não. A pesquisa vai estar realizada, os dados também já estão realizados, a porcentagem também já vai estar lá. Eu vou fazer só uma pesquisa. Quem teve mais pontos em um jogo, por exemplo, né? Quem teve mais vitórias em campeonato, o dado já vai estar todo montado, a pergunta realizada, você vai ter somente que ler o gráfico e resolver a minha pergunta, tá bom? Aí tem assim, em uma seguida transformamos porcentagens. Para construir o gráfico, utilizamos a régua e transferidor. Se a gente estivesse numa aula presencial, ficaria melhor eu explicar para vocês como é que utiliza o transferidor e a régua, viu? Gente, mas nos gráficos Sim. não tenham medo, não tem nenhum cálculo para vocês fazer. É só para você olhar e dizer se quem ganhou mais ou quem perdeu mais, tá certo? As perguntas, a pergunta, eu não sei nem qual foi a pergunta que eu fiz, que eu já entreguei essa prova faz mais de 15 dias, tá certo? Gente, foi um prazer estar com vocês, viu? A prova quase tudo que a gente viu, tá bom? Não tem tarefa, Tchau, tia. tarefa é para vocês já irem revisando, estudem a tabuada, tá certo? Tá, tia. Tchau, tia. Até a próxima. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Até a próxima aula. Tchau, tia. Açaí. Tchau. Lá, Miguel. Miguel. O que acha que está fazendo? Miguel. Alguém tem que apurar. Engraçado? Tá me vendo rir? Vai se arrepender quando isso acabar. Como se isso fosse acabar o quê? Tchau, gente. Bom final de semana. Boa sorte nas provas. Pra você também. Valeu. Deixe